Mas hoje vamos para o texto, Romanos 1, versículos 1 a 5, do capítulo 9 de Romanos. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, na NAA. Paulo diz assim, no início desse texto aqui: digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Irmãos, como introdução aqui, nesse capítulo, eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões de doutrina na vida da igreja cristã, da igreja evangélica, na igreja a qual nós pertencemos e caminhamos, e assim a gente vai prosseguindo. E a gente precisa sempre tomar cuidado, porque o nome doutrina, às vezes ele é ou subestimado, ou é colocado às vezes de uma forma pejorativa, como um tema que cansa. Falar de doutrina, se for então um culto de doutrina, que culto monótono, chato, vem esse tom às vezes para muitos aqui, por distorções que essa palavra carrega, mas doutrina bíblica são princípios da palavra de Deus, da verdade bíblica, do ensino bíblico, para a gente caminhar, perseverar e ter fidelidade no ensino, na palavra de Deus para nós. E sempre que alguém, uma igreja, uma denominação, um pastor, alguém que ensina a palavra de Deus, pega uma doutrina bíblica ou as doutrinas bíblicas e tenta torná-las mais atraentes para o público que não é cristão, tenta pegar a doutrina e colocar uma roupagem nela mais suave, mais leve, mais contemporânea. Né? Bonita palavra, mas com muito cuidado. Por favor, não vamos ser ignorantes sobre trazer contextualização para o ambiente do culto e pregar e numa linguagem. Estamos usando, inclusive, uma linguagem em português que chegue com mais facilidade ao seu ouvido, ao seu coração e para todas as gerações aqui. Mas, contudo, tome cuidado quando alguém pega uma doutrina bíblica e tenta colocar uma roupagem que atraia mais aqueles que não são crentes, cristãos, convertidos, nascidos de novo, porque possivelmente essa distorção, ela mina toda a verdade bíblica, não apenas aquela verdade bíblica. Ela começa a minar aos pouquinhos e a trajetória, o negócio dá mal, vai dar ruim. A longo prazo, se não for já a curto prazo. Porque essa verdade, essa doutrina, ela já não é aquilo que Deus de fato falou, ou ensinou, ou nos deixou. E quando você altera, diminui, muda o retrato bíblico de Deus, por exemplo, quem Deus é, os atributos do Senhor, para atrair convertidos, para cair no paladar de uma maneira mais fácil, desculpe, mas a gente não está atraindo convertidos. A gente está atraindo pessoas para uma ilusão, porque a gente acabou diminuindo algo da verdade do Senhor, já retratado com clareza a palavra de Deus, e na tradição aí da história da igreja, quando usa essa palavra da maneira correta, não com as coisas que também a igreja, diferente da questão do catolicismo, que crê na infalibilidade da igreja católica, a igreja protestante admite seus erros. O protestantismo nasce, inclusive, dessa divisão por entender de erros doutrinários, de querer voltar à verdade, e que deixar a palavra de Deus nas mãos de todos, não apenas de um clero, não apenas de uns escolhidos ali para serem poder nesta igreja. Então, quando há alguns erros na nossa caminhada como igreja, tem que ter arrependimento. Erros doutrinários, tem que ter arrependimento, perdão, graça, recomeço, conserto do Senhor ali. Mas,
quando a gente faz algo e sabemos que estamos fazendo para diminuir uma doutrina, um retrato bíblico, saiba que a conversão resultante disso não é conversão, é uma outra coisa. E é uma coisa que vai dar outra mensagem, dar um estudo, um seminário, sei lá o que dá aqui, porque a gente não tem tempo aqui em alguns minutos para abordar tudo isso. Mas um sucesso de uma igreja que cresce com a doutrina distorcida, a curto, médio ou longo prazo, vai dar mal esse negócio. É um sucesso temporário e o fracasso está à porta, ou já dentro dessa engrenagem. Irmãos, tudo aquilo que atrai o mundo para dentro da igreja, quando o mundo percebe, ou alguém que não é cristão, percebe que está dentro daquele negócio chamado igreja, não só o prédio, o povo que ali se junta, mas é uma doutrina distorcida para atraí-lo, a longo prazo, ou a curto prazo, ou a médio prazo, essa pessoa, ela percebe que tem algo ali que é muito parecido com o mundo onde ela estava. Isso é tão parecido assim, por que ficar? Por que continuar? Eu já tinha isso do outro lado. Estou dizendo isso de uma maneira bem simples, porque quando se ajusta uma doutrina para se adequar ao mundo, a fim de atrair o mundo, mais cedo ou mais tarde, o mundo percebe que ele ou eles já têm o que a igreja está oferecendo. Irmãos, isso aí foi a história da igreja protestante por séculos e séculos, mas o que aconteceu na Europa, na igreja do Ocidente, com uma distorção de um princípio bíblico, de uma doutrina bíblica, uma pequena distorção e a consequência bíblica, principalmente no impacto no século XX, o liberalismo que entrou dentro da igreja, que já entrou com outra roupagem em outros momentos, mas o que entrou no século XX, a gente consegue falar um pouco mais de compreensão e entendimento. Mas é isso, minimize a doutrina, ajuste sua doutrina para atrair um mundo. E esse sucesso em atraí-los, irmãos, vai perder justamente a verdade que pode libertá-los. Você está perdendo talvez a verdade, a única verdade que pode trazer libertação verdadeira e genuína nesse negócio que você está pensando que é bom e, olha, não é tão bom não. Vamos falar de história recente. Eu estou com 54 anos, cresci minha infância, passei na igreja, tive minha experiência de conversão, mas sempre cresci minha adolescência servindo, participando de muitas atividades aqui a partir de Santo André, depois eu fui para São Paulo, depois Deus me deu a graça de poder também fazer o seminário fora do país e retornei. Então sempre estive ligado e observando e vendo. Irmãos, a gente consegue fazer ligações. Eu nasci no ano de 1970. Eu sei que não parece, mas nasci em 1970. Então 5.4 já, carimbado. E não vivi o movimento hippie, mas no movimento hippie teve impacto na igreja evangélica americana. Nasceu o movimento Vineyard, que você escuta falar da Vineyard do Brasil, mas é um movimento muito maior do que você imagina, de impacto na forma de evangelização, da música. John Wimber, que foi o fundador, o plantador da igreja Vineyard, ele era um músico conhecido, famoso nos Estados Unidos, ele tem uma experiência de conversão genuína, verdadeira, um grande impacto de transformação, e ele é impactado ali pelo poder de Deus, mas ele vai atrás de doutrina, ensino da palavra e a experiência do poder de Deus. E ele faz uma combinação entre pentecostalismo e teologia reformada, e é fantástico o que Deus faz na vida desse homem, no ministério que ele traz de impacto e conversão. Inclusive teve um filme ano passado nos cinemas, que aquele ator que faz o Jesus no The Chosen, né, ele interpreta um dos líderes desse movimento ali, desse impacto do movimento evangélico dos anos 60 a 70 ali. Mas eu não lembro o nome do filme, e depois a gente caça aí e compartilha, que você talvez saiba do que eu estou falando. Mas, irmãos, tem coisa boa. Aí tem algumas situações do desdobramento disso e de outros movimentos que não são tão bons assim, porque anos mais tarde, nos anos 1990 para frente ali, eu não lembro exatamente o ano, nós temos a tal da Toronto Blessing, que é a bênção de Toronto, quando teve aquela onda de coisa de unção da risada, e aí unção do dente de ouro, e cai daqui, cai de lá. Irmãos, era de uma igreja Vineyard,
de Toronto e que isso daí sai para todo mundo, uma onda de teologia de prosperidade confusa e bagunçada, e isso chega no Brasil também. Então, de uma coisa boa lá na frente, alguém no movimento, porque não era uma igreja diretamente ligada a John Wimber, porque o John Wimber estava na Califórnia, em Anaheim, com a sua igreja, a sede da Vineyard, mas lá na frente, dentro dessa história, acontece alguma distorção, alguma coisa, e bagunça entra, e aí a gente tem consequências disso. Não dá para entrar nos assuntos que tudo isso envolve. Mas estou falando sobre isso porque, nos anos 80, ser evangélico no Brasil é ser crente, convertido, nascido de novo. Anos 80, ser crente na padaria era dar um nome para o dono da padaria e ele anotava ali seu nome, você pegava o pãozinho, não fiado para pagar depois, porque ele sabia que você ia pagar depois. Ser crente nos anos 80 era um crédito no sentido da tua integridade, de valor. É saber que você era diferente. Ser crente em 2025, opa, vai no Serasa para ver. Qual que é a identificação que você tem hoje com político, com isso, com aquilo outro. Então, o crescimento da igreja evangélica nos anos 80, para os anos 90, para 2000, lógico que tem muita coisa boa. Deus fez, Deus moveu, teve e tem conversões nesses movimentos todos. A gente não tem tempo para falar disso num culto de domingo aqui, porque hoje eu estou na mensagem de Romanos capítulo 9, e essa aqui é a introdução. Mas eu estou falando tudo isso porque no meio do crescimento evangélico vem o crescimento dos problemas evangélicos também. Do problema da igreja de Cristo, porque são pessoas nascidas de novo, que têm suas vidas transformadas, entram numa caminhada de santificação com o Senhor, que a cada dia parecer mais com Cristo, mas dentro desse movimento evangélico, você tem as doutrinas centrais do evangelho, que nos faz evangélicos ou teologia reformada ou histórica, mas o que nos faz evangélicos? Tem uma linha de doutrinas que une igrejas batistas, metodistas, presbiteriana, pentecostais, tudo aquilo que a gente crê sobre a centralidade de Cristo, a palavra de Deus, a inerrância das Escrituras, coisas que a gente não brinca com esses temas. E temos nossas diferenças na interpretação, na aplicação, mas que não está nessa essência. E a gente, de novo, desculpe, não temos o tempo para falar disso. Mas, contudo, nos anos 80, a igreja estava preocupada com conversão, plantar a palavra, pregar o evangelho, alcançar o perdido, levar a obra missionária dentro da limitação financeira que aquela igreja tinha, mas começou um movimento de missões, irmãos. Isso aqui dá uma série de mensagens para a gente contar a história de missões no Brasil a partir dos anos 80, e Deus usou o ABC e a nossa igreja-mãe, primeira igreja Batista Santo André, no movimento dessa história, não para nosso orgulho e vaidade, mas para a glória a Deus, por tudo que Ele fez a partir dos anos 80 e do ABC ao mundo. Eventos que marcaram nossa nação. Mas, de novo, vou usar esse gancho para falar em outra mensagem. Mas aí, nos anos 90, a gente tem um movimento que cresce com a música e com a arte, que tem uma beleza ali, não é estragado tudo no início. Mas a gente muda o termo de música evangélica para música gospel, com isso entra um pouco mais na mídia, começa a ter uma visibilidade maior e destaque. Há muitos fatores que contribuíram para isso, inclusive com as mudanças de acesso a melhores instrumentos e recursos, que começa nos anos 90, mas músico bom, a igreja sempre deu esse fruto, né? E começa a alcançar pessoas influenciando a sociedade, tudo, o movimento gospel, né? Com esse nome começa a crescer, ir para a televisão, para as mídias, no início bom, interessante, bacana. Eu mesmo participei do primeiro SOS da Vida, que foi ali no ginásio de Ibirapuera, toquei no segundo, tocava bateria na época, hoje está enferrujado e aposentado. Mas estava dentro desse movimento todo, outras histórias para um outro dia, com toda uma fase boa desse nascimento de coisas, todos jovens ali, sedentos de, uau, que bacana de estar aqui servindo. Ninguém perguntava, mas e aí? Vai aparecer aonde? E aí, vai ter cachê no final? Quanto que vai pagar para tocar lá? Não, você queria ir. Você ia de busão, pegava trem, metrô e ônibus para chegar no ginásio de Ibirapuera de Santo André, sem essa linha verde ainda, que passa pela Paulista hoje, que você reclama. Não tinha nada disso, não. 1h30 para 2 horas para chegar no ginásio de Ibirapuera e tentar voltar de carona, porque os eventos acabavam depois já do
transporte fechado aí. Bonito, empolgante, bacana. Mas anos depois, acho que todo mundo percebe uma distorção hoje. E não é crítica, por favor, mas tem muita coisa que bagunçou. E essa coisa que bagunçou, inclusive, está entrando hoje, dentro da estética das igrejas. Irmãos, é uma igreja de prédio bonito, palco legal, iluminação, transmissão de culto. Tem um monte de coisa que talvez você não entenda essa linguagem, e a gente tem limitação financeira e de espaço e momentos aqui da igreja. Então, antes de falar se a gente vai criticar alguma igreja que tem parede preta, ou é branca, ou é isso, aquilo outro, não é a cor que importa. A questão é, por que estamos fazendo o que estamos fazendo? Porque a nossa transmissão de culto ela nunca vai competir com a transmissão da Globo. Porque a igreja não foi, enfim, não é bem esse o valor nosso de competição no negócio aí da transmissão. Mas tem igrejas fazendo transmissões muito competentes, bonito, aplaude, inclusive o serviço de alguns irmãos, até porque são pessoas que Deus, de alguma maneira, alcançou, gente técnica, gente habilidosa, gente da área artística aí, bonito. Nenhum problema com isso. O problema é você pensar que isso é que alcança a pessoa a ser convertida. Porque, irmãos, um show do... Eu ia falar, para a moçada não vai ter tanto impacto assim, mas eu faria tudo para presenciar um show do Phil Collins, né, do Gênesis. Uau, queria estar lá. Né? Hoje o pessoal quer estar no show do Bruno Mars, pelo menos é isso que eu escuto em casa. Né? Que se vier de novo ao Brasil, é isso que eu quero, mas o cara é bom mesmo, o cara toca, dança, é um artista completo. Mas, irmãos, quem não é do Senhor, não quer ver a banda fazendo um show do Bruno Mars cópia, aqui cover, primeiro que vai ficar muito aquém do que o Bruno Mars faz hoje. Porque o que ele faz é o acúmulo de talento, dinheiro, tempo, dedicação, recurso, é um monte de coisa que envolve. Aí a igreja coloca 5 meninas para dançar, com uma roupa que tem nada a ver, e aí todo mundo fica com cara de bobo, querendo aplaudir uma coisa que está sendo feita feia, desalinhada com a ordem do culto e tudo, mas tem que aplaudir, porque é a filha do pastor, porque é não sei quem, é o dono daquilo, outro, e pensa que isso que vai atrair. O cara paga um show de gente artística para ir em teatros grandes, salas de concertos aí, enfim, ver peça musical bonita, coisa que envolve talento, recurso, tempo, dedicação, muita coisa. Aí na igreja, você acha que, porque a gente colocou uma iluminação aqui, aí finalmente o Joãozinho lá do bairro, não sei das quantas, ele vai ser atraído para vir para cá. Não é isso. Não é isso que vai movimentar a conversão. Isso aqui ajuda a gente na transmissão, na gravação, a acolher você melhor. Por exemplo, não é bom ter ventilador na igreja? Melhor seria ter ar-condicionado. Algum problema com o ar-condicionado na igreja? Lógico que não. A gente só não tem ar-condicionado porque não tem dinheiro, irmãos. Se tivesse dinheiro para fazer isso aqui e o prédio fosse nosso, a gente já mexia tudo com mais rapidez, mas não é o momento. Está com os ventiladores aqui, as portas abertas e o pessoal se abanando. Né? Eu vou reclamar de uma igreja que tem ar-condicionado? Não, nenhum problema. É melhor ter luz do que não ter. Mas se não tiver luz, tem culto. Tem adoração. Se der uma travada aqui nas coisas, não é isso que impede a adoração da igreja. Inclusive a igreja que vem se reunir num local que a gente chama de casa de oração, de adoração, igreja, prédio físico também, nenhum conflito com isso. Porque a igreja são as pessoas. São, mas a gente usa prédio também, dá esse nome, comunidade, igreja. Enfim, não é esse o problema. O problema não é se a gente vai tocar acústico, com pedaleira, o que vai fazer. A questão é, não distorça a palavra de Deus, a doutrina bíblica, o princípio que nós cremos da verdade do Senhor, para camuflar, para atrair alguém para o Senhor. Porque isso não é para o Senhor. Isso traz consequências, desvios e queda. A curto, médio e longo prazo. E é isso que você está observando. Fica de boca aberta com alguns escândalos que acontecem no nosso entorno, além de outros fatores, por favor. Há muita coisa que acontece na vida, inclusive de igrejas íntegras e que estão ali com a palavra de Deus, mas a luta da carne, desse mundo e do diabo é para valer, é séria.
Então tome cuidado até teu último fôlego, que toda luta e tentação vem sobre as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, até o dia de Cristo. Não vacile. Ano passado, um dos pregadores e homens de Deus mais influentes desta geração, com seus 75 anos de teologia reformada, de livros publicados sobre história da igreja, um dos homens mais cultos e de púlpito, de pregação, de ensino e de impacto na geração, caiu de adultério com uma moça 30 e tantos anos mais nova do que ele já aposentado de uma igreja, servindo em outra igreja, com seus 76 anos de idade, e caiu em adultério. E quando descobre, foi mais de 5 anos que ele estava envolvido nesse negócio e pregando a palavra, e vendendo livros, e ensinando. Então, cuidado, a luta é mais séria do que você imagina. E aí eu vi 2 homens de Deus que têm suas diferenças teológicas, inclusive, e nenhum problema com isso, porque são homens de integridade. Eu estava vendo uma conversa deles, sentando para falar como é que o senhor chegou até essa idade. John Piper e John MacArthur conversando. John MacArthur está com 86 anos, se eu não me engano, e o pastor John Piper também está com seus 77 para 78 anos, alguma coisa assim. Agora, as idades a gente vai bagunçando e confundindo aí, mas homens que já viveram bastante. E falando, todos eles falando, não tem como baixar a guarda. É até o fim. Guardando o coração, se enchendo da palavra de Deus, de vida e prosseguindo na graça, na misericórdia, na dependência total do Senhor. Amém? Irmãos, para que essa introdução? Ufa, porque agora a gente entra em Romanos 9, para entender que Romanos 9 não é para acomodar no meu e no seu gosto. Romanos 9 não é uma teologia que é muito difícil para a gente entender, então vamos pegar leve aqui? Não tem como pegar leve, nós estamos falando de Deus. Não tem como pegar mais ou menos aqui, nós estamos falando sobre a soberania de Deus. Não tem como pegar leve, mas porque meu amigo, ele é arminiano e o outro é calvinista, eu queria que a gente ficasse numa linha que a gente conseguisse acomodar os dois lados. Ufa, tem misericórdia, Senhor. Para a gente conseguir pregar esse texto e entender que arminianos e calvinistas, e a gente usa esse nome, inclusive, não foi Calvino que deu esse nome não, mas é o grupo depois entra na história e a gente chama, mas, irmãos, eu gosto muito de um curto vídeo, pastor Augusto Nicodemos, um pastor presbiteriano brasileiro, hoje está radicado em Orlando, na Flórida, homem que tem um material vasto de teologia reformada, mas ao pregar nesse texto, ser perguntado sobre isso, tem um vídeo dele aí famoso aí que já viralizou sobre isso, e ele responde sobre, eu vou parafrasear a ideia aqui curta, mas só para a gente poder prosseguir sem muitos traumas. Mas ele comenta de uma maneira muito bacana para a gente entender a questão da responsabilidade humana, a soberania de Deus, a questão da predestinação, calvinismo e o livre-arbítrio. Ele coloca, olha, nossa caminhada em Cristo é a estrada. É ficar nela, é estar em Cristo. Estou parafraseando, tá? Ele vai falar diferente com uma forma muito melhor. Mas é isso. A estrada aqui é Cristo, é a palavra, é a vida verdadeira em Deus, é caminhar na dependência cheia do Espírito Santo. A estrada é Cristo, Deus é o Senhor nos sustentando e guardando. Mas para ter estrada, eu tenho que ter as 2 linhas aqui, que estão nessa margem. Não é coisa solta. Então essas 2 linhas, olha para a estrada. E aqui de um lado você tem o livre-arbítrio e do outro lado a responsabilidade humana. De um lado você tem o livre-arbítrio, nossas escolhas, de um lado você tem o livre-arbítrio, as nossas escolhas, a responsabilidade humana, e do outro, a soberania de Deus. Predestinação, a eleição. Mas é isso, a estrada é o Senhor. Fica firme no olhar do Senhor. Mas você vai ver que nós temos que conciliar 2 coisas que a palavra de Deus prega. E aprender a descansar no Senhor e na sua soberania acima de todas as coisas. Mas, irmãos, não é pouca coisa. Não é lendo um gibi do Cascão Gospel, versão evangélica, né, que você vai entrar nesse tipo de assunto. Aqui é outro, né? É outra casca, né? É outro departamento. Na hora que você entra no assunto desse, a gente vai entrar. Por quê? Porque é necessário. É necessário passar por textos assim. Irmãos,
A ignorância sobre Deus sempre vai ser preenchida por algo. Nada fica vácuo. No nosso entendimento, vai ser ocupado por algum valor, alguma coisa. Então se encha da palavra de Deus. Tentem encher de conhecimento da palavra de Deus. Palavra. E mais tanta história e riqueza que nós temos. Mas arminianos e calvinistas são ou somos irmãos em Cristo, porque o que nos une é Cristo, é a fé em Jesus. Não é um grupo rachado, dividido. Isso daí é você não entender momentos e o fluir da história. Mas vamos caminhar, porque o Senhor tem que nos sustentar e guardar nessa caminhada aqui. Mas precisamos de visão doutrinária clara. Precisamos ir além de um beabá, de pegar um capítulo desse e simplesmente esperar o próximo domingo para Deus fazer alguma coisa por meio só da mensagem. Não é a mensagem, mas um tanto de outras coisas. Mas pensa o seguinte, dentro desse mundo religioso e evangélico que a gente vive em 2025, com um pouquinho que eu contei aqui, contei um pouquinho só, irmãos, é só o princípio, a primeira vírgula, ponto e vírgula ali, de uma história longa, cheia de detalhes e ramificações. Irmãos, a gente tem agora Romanos 9, para entender que contra uma igreja rasa, uma igreja que é muito rasa em conhecimento e doutrina, ensino da palavra de Deus, esse capítulo não é um capítulo para a gente encher o peito como homens e mulheres aqui e nos orgulharmos da nossa mediocridade. Pelo contrário, é um momento de olhar para Deus e ficar impressionado. É olhar para Deus e ficar, talvez a palavra é forte para você, mas é para nos chocar. É olhar para Deus e ter uma profunda admiração, um olhar, um impacto, quando a gente pensa, Senhor, o Senhor é grande demais para a minha compreensão. O Senhor é muito além do que eu estou tentando só palpitar aqui, apalpar um pouquinho. Eu estou no começo, eu estou na virada da primeira letra desse alfabeto. Irmãos, Romanos 9 é esse texto para a gente tentar entender um pouquinho mais quem é o nosso Deus, quem Deus é, dos seus atributos. E a minha oração, irmãos, é que você que tenha vindo a esse culto e continue aqui caminhando conosco, aprendendo, ouvindo a palavra, estudando a palavra de Deus, entender. O que nos reúne aqui é a graça desse Deus misericordioso, bom e eterno. E quando eu já coloco essa palavra eterno, eu falo, opa, do que eu estou falando mesmo? Porque quando eu falo da palavra eterno, eterno é uma palavra que eu não entendo por completo. Eu tenho só o início de um entendimento, porque eu tive início. Em 1970 começa a minha história. E Deus era de toda a eternidade passada. Já estava nas mãos do Senhor. Tudo isso que nós chamamos hoje do nosso presente. E nossa eternidade futura, Ele já está lá. E quando a gente coloca isso em palavras, irmãos, por favor, não pense que alguém compreende esse treco completamente. É só para a gente entender o seguinte, o Senhor é grande demais. O Senhor é poderoso demais. É por isso que quem tem problema com Gênesis 1:1, tem problema com todo o restante da palavra de Deus. O problema não é a palavra de Deus, o problema é você entender que no princípio, Deus. Ele já estava lá. O problema não é a gente explicar Big Bang com conflito de doutrina, ensino da criação, isso, aquilo. Não. O problema é entender que, no princípio, Deus. É nisso. Começa com Ele. Por isso que a palavra de Deus, e Paulo vai repetir essa frase, não é slogan, não. É convicção dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E é esse Paulo que está aqui hoje nos convidando a adorarmos esse Deus com esse texto de Romanos 9, que é um texto grande demais para a nossa compreensão, mas a gente pode passar por ele e admirar o Senhor e crescer e aprender um pouquinho mais. Agora, não é interessante? Paulo começa o capítulo 9 e deixa claro que há uma tristeza e um pesar no coração de Paulo. Ele fala que tem uma angústia. Ele está carregando uma angústia ali. Essa angústia
é pelo seu povo, pela nação judaica como um todo. A angústia de Paulo é que ele olha para a palavra de Deus, para aquilo que Cristo fez na sua vida e história, e isso está relatado com mais detalhes em Atos dos Apóstolos, desde a conversão, e quem era Paulo antes de Jesus, e quem é esse Paulo agora, nascido de novo e servo do Senhor, e ele vê que seu povo é amaldiçoado e separado de Cristo, porque rejeitou o Messias, rejeitou o Senhor. E aí a angústia de Paulo, se a gente pudesse dividir aqui, em 4 aspectos pelo menos. Primeiro, a abordagem, a gente fala sobre a causa da angústia de Paulo. Depois a gente vai falar sobre a intensidade dessa angústia. Depois, em terceiro lugar, vamos falar sobre a autenticidade dessa angústia. E vamos terminar falando nessa manhã sobre o fruto dessa angústia. Então vamos continuar aqui, porque precisamos terminar em alguns minutos, Deus assim permitindo. Mas vamos falar primeiro sobre a causa da angústia de Paulo. Versículo 3 do texto de hoje, Romanos 9:3. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Interessante que essa palavra compatriotas na NVI diz que os do meu povo. Quer dizer, o povo que Paulo pertencia, os judeus, ele considerava esse povo amaldiçoado, separado de Cristo. Aliás, ele sabia disso, porque eles haviam rejeitado o Messias, acabaram de matar o Messias e não crer na palavra, não se arrepender. Mas aí ele tenta mostrar que há uma angústia no coração dele sobre isso. Mas a angústia do coração dele não anula a verdade. Os judeus sem Cristo estão perdidos. E vamos ser claros, irmãos, estar perdido na palavra de Deus é entender que aquele que está sem Cristo está a caminho do inferno sob o julgamento de Deus. Inferno não como uma imagem de desenho animado, de diabo, enfim, caracterizado de maneira que você sabe, com rabinho, com aquela ideia de inferno, tudo pegando fogo literal, mas imaginar que a separação de Deus por toda a eternidade é tão terrível como ser. Que tem que ser descrito com fogo, com ranger de dentes e tantas outras coisas, porque essa é a ideia da expressão bíblica ali. Não é você imaginar que no inferno todo mundo está tremendo e com a boca assim. Nós não sabemos o que é isso, mas sabemos que estar separado de Deus é algo terrível. E por toda a eternidade, misericórdia. Então é necessário descrever esse tal inferno com essa linguagem para a gente entender que é terrível demais. Interessante que Paulo está falando que os judeus aqui, o povo que rejeitou Jesus, ele usa uma palavra forte aqui, amaldiçoado. No texto é o mesmo significado de anátema. Anátema, Paulo vai usar essa palavra em 1 Coríntios 16, 22, quando ele diz assim, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Quer dizer, seja amaldiçoado. E de novo, palavras que, porque a gente tem hoje uma linguagem do mundo da ficção, do terror, a gente pede maldição em bruxa, em maldição, enfim, coisas assim, mas é algo mais sério. Aliás, se você, infelizmente, tem inclinação para assistir filme de terror e ler esse tipo de influência, né, dessa ideia, além de você estar perdendo tempo com algo que é bem vazio, a linguagem dos filmes de terror, irmãos, para ser bem básico aqui, porque a gente tem adolescentes e jovens, crianças, e a linguagem do videogame, com tudo isso também. Nenhum problema de você brincar de videogame. Antes eu tivesse um PlayStation já de última geração, mas lá em casa eu tenho 3 mulheres para me inclinar para o outro lado e me frear nisso. Mas essa linguagem do terror, da ficção e tudo, é só para você se acostumar a achar que o mal não é tão mal assim. Que aquilo que é maligno não é tão maligno assim. Que aquilo que é espiritual e tem valor espiritual grave e sério é docinho, é brincadeira. É entender que possessão demoníaca é grave e sério e não é assunto para brincar e nem dar risada. Que possessão demoníaca e cultos oferecidos a Satanás são reais. E é mais real do que você imagina,
do que você pensa. Mas vamos para o texto. Por que que esse povo que Paulo está falando aqui é amaldiçoado, separado de Cristo? E Paulo responde nesse texto todo. Uma, porque ele mostra que esses judeus, seu povo, não é interessante isso? Paulo nunca diz que por ele agora ser nascido de novo, os judeus ou o judeu não é parte do seu povo. Isso é um alívio para você que é convertido e nascido de novo, para entender que essa nascido de novo, mas é corintiano, continua sendo corintiano e nascido de novo, e segue a vida aí. O andreense, aí os palmeirenses não podem dar glória a Deus, nem santista, nem nada. Irmãos, a pátria nossa aqui, você pode ser brasileiro, você pode continuar sendo americano, você pode ser isso, aquilo, outro e tudo mais. E a conversão não mudou algumas coisas que Deus nos colocou, nos fez de tal jeito, e isso, aquilo, outro, mas é lógico que fez algo novo. Algo que tem uma conexão à sua raiz. Não nega de onde você veio. Não nega algumas coisas da sua cultura. Porque Paulo aqui está falando, meu povo, meus compatriotas. Aliás, é o que a igreja no primeiro século aqui vive. Ela vive aquela questão, são judeus, e aí eles continuam indo ao templo e apresentando algumas coisas ali, mas já tem uma igreja que se reúne também para adorar o Senhor, nosso Deus. Algo se mantém, mas algo distingue. Algo difere aqui. Mas o que ele está dizendo aqui é que esses judeus, seu povo, há um aspecto aqui que eles tropeçaram justamente em Jesus Cristo como objetivo da lei e o rejeitaram naquilo que ele veio fazer, que era ser o portador dessa maldição e dessa justiça que ele pagou, ele cumpriu tudo que era necessário. E eles tropeçam nessa verdade, pensando que tem que continuar com a lei, é por obras, é o meu esforço. Não, não, não. E uma outra questão é, Deus havia escolhido Israel. Deus escolheu uma nação, começa lá em Gênesis, uma história, uma marca, uma distinção de um povo. Mas chega um momento que não é mais sobre ser étnico aqui. É sobre uma verdade espiritual que esse Israel representa. Porque hoje, nascer em Israel não é o que te garante salvação. A questão é, você nasceu do Senhor? Você nasceu do Espírito? Porque às vezes a gente lê algumas coisas e perde a oportunidade de entender aqui, por exemplo, Romanos 9, esse capítulo mesmo, versículos 30 a 33. Que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. E que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não a buscou pela fé, como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Apontava para Cristo, irmãos. Jesus era a resposta. Os gentios viram, creram e foram justificados pela fé. Deus imputou essa justiça de Cristo a eles por meio da fé. Agora, Cristo também se tornou essa pedra de tropeço, porque os judeus não o viu como seu Messias, como a sua justiça, aquele que veio para quem a lei estava apontando o tempo todo. Não viram isso. Falharam em entender isso. Olha o que diz Romanos 10, 2 e 4. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse texto. Paulo diz assim, porque dou testemunho a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento, falando sobre Israel, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tem que crer. A lei era para levá-los a Cristo, e Cristo era para ser a sua justiça.
era para crer. Quem creu foi salvo. Quem crê será salvo. Mas não tem obras aqui, ele fez, ele agiu. Agora não é interessante porque Paulo vai falar até de uma maneira mais pesada agora em Gálatas 3,13. Porque vai falar sobre os judeus, o porquê deles serem amaldiçoados, porque eles rejeitaram o único que poderia salvá-los da maldição e da lei. Gálatas 3,13, que relaciona Cristo a essa maldição, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Cristo se tornou essa maldição. Cristo se tornou o nosso pecado. Cristo se tornou nossa justiça, irmãos. Mas eles, judeus, Israel, não aceitaram. E aí Paulo está falando que eles são agora amaldiçoados, separados de Cristo. É muito sério. E tem uma outra resposta que ele vai dar. A gente vai ver um pouquinho no ponto 3 aqui, daqui a pouquinho. Mas para entender que chega esse momento que Deus não escolheu todo Israel étnico para ser Israel espiritual. E a gente vai ver isso com mais profundidade na semana que vem, se Deus assim permitir. Mas vamos para o segundo ponto aqui. Tudo isso a gente estava falando sobre a causa da angústia de Paulo, e agora o segundo ponto é sobre a intensidade dessa angústia de Paulo. Olha como ele fala no versículo 2, antes de ir para o versículo 3. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Primeiro que Paulo está demonstrando aqui a sua tristeza. E falar que é tão grande que essa perdição de Israel, que ele vê Israel perdido, condenado, à beira da condenação. Então ele fala, olha, se fosse possível, porque não é possível fazer isso. Se fosse possível, eu mesmo desejaria, Paulo está falando. E a razão por que não é possível é porque Paulo termina o capítulo 8, versículo 38 e 39, dizendo que nada, absolutamente nada, pode nos separar, pode separar os eleitos, pode separar aqueles que amam a Deus. Paulo pertence a esse grupo. Nada pode separar aqueles que amam a Deus desse amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo sabe que Deus não vai enviar ninguém que ama ao Senhor Jesus Cristo ao inferno em lugar de outras pessoas, porque Jesus veio cumprir isso. Isso está cumprido em Jesus. Não sou eu que vou ser salvador da vida de ninguém. Eu não tenho como me oferecer por absolutamente ninguém. Mas o que eu posso fazer é, Senhor, há uma angústia no meu coração em ver os perdidos da minha família, do meu trabalho, da minha escola, dos meus amigos. Senhor, eu não posso tomar o lugar deles, mas eu posso colocar a minha dor e o meu sofrimento de hoje, e o Senhor saber que eu tenho essa dor no meu coração, e é para valer. De entender que alguém que está sem Cristo está amaldiçoado, nessa forma de falar aqui de Paulo, separado de Cristo. Como muitos aqui talvez sintam e sentem. Inclusive hoje, irmãos, essa mensagem é para você que tem alguém da sua família, talvez um pai ou uma mãe, que morreu sem Cristo, e há um conflito no teu coração, às vezes que vem e volta, e aquela angústia, isso, aquilo, outro. A palavra de Deus nos ensina aqui um caminho, onde você vai colocar essa angústia agora. Não para orar pelo falecido, por quem já não está aqui, porque essa história já foi, já passou. Essa responsabilidade, ela já ficou para trás. Mas talvez há um sofrimento também hoje, real, verdadeiro, pesado no teu coração, que muitos aqui sentem. Em parte, essa angústia tem um lado bom, porque Paulo também se angustia com aqueles do seu povo. Então, o que você tem que fazer é não alimentar a angústia ou essa tristeza pelo valor da dor, da angústia apenas. Porque não é para o Senhor ter pena de você, não é para constranger o Senhor, mas é alimentar essa tristeza com verdade bíblica. Com aquilo que o Senhor nos ensina aqui, o lugar de onde nós podemos levar
a nossa dor, tristeza e angústia. E irmãos, igreja é lugar de lágrimas. Sim, de bênção, de alegria, de vitória no Senhor, mas é também de lágrimas, é um negócio que anda junto. É como a gente observou semana passada, num dos princípios do texto. É um lugar onde há sofrimento entre nós, porque justamente somos povo de Deus. Aliás, olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 6,10. Tristes, mas sempre alegres. Paulo era bipolar, é o primeiro sintoma de bipolaridade bíblica aqui. Mas olha, não é isso? Tristes, mas sempre alegres. Então, irmãos, se você hoje pensa, mas e meu pai que morreu sem Jesus? E minha mãe que morreu sem Jesus? E aquele que eu amava, e aquele que era importante para a minha vida? E o que eu faço com isso? Será que essa dor vai permanecer em mim por toda a eternidade? Essa verdade que aqueles que estão sem Cristo são amaldiçoados e separados de Cristo no inferno? Será que no céu, como é que vai ser esse negócio no céu bom? Graças a Deus que a gente tem a palavra de Deus para falar algumas coisas do que o céu é. De novo, não um lugar de anjo tocando harpa em cima de uma nuvem, você pula de uma nuvem para outra. Não é isso. Mas Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima será enxugada nesse lugar que nós falamos que é o céu. Porque céu é onde a presença de Deus é plena, total. E que a gente consegue estar na presença dele, porque este corpo que hoje não pode estar na presença de Deus plenamente, será glorificado e transformado. Mas espera aí, presta atenção no vestígio que a gente tem aqui para entender um pouquinho. Que o texto ainda diz, já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O céu não vai ser lugar de pranto. O céu não será lugar de dor nem de luto. Então esse conflito que você tem aqui é porque vivemos esse mundo da queda, de distorção, de ausência de muitos lugares, justamente da vontade de Deus ali, sendo desobedecida e constantes conflitos que nos cercam. Mas presta atenção, quem morreu em rebelião contra Deus, essa pessoa ela não vai ter poder para te prender emocionalmente eternamente. Você não é responsável dessa prisão eterna emocional para você ficar chorando e pranteando e lamentando e gemer e chorando sobre isso. Não, o céu é um lugar de ser consumido pela glória de Cristo. É a glória de Deus que vai permear todas as coisas. Mas, contudo, portanto, tem coisas que eu não sei falar, porque a palavra de Deus ela não vai além disso. Mas o que Paulo nos fala aqui? Fica chorando por quem morreu, fica chorando porque... Não, ele não está falando sobre isso. Ele fala para... Você conhece alguém que está perdido sem Cristo? Hello? É com você hoje. Todos nós temos alguém. Ou você ouve falar de alguém que está sem Cristo e não tem um mover dentro do teu coração. É porque você não entendeu ainda o que é conversão e de onde Deus te tirou. É porque o teu lugar de assento está muito confortável. É muito eu, reino, para mim. Minha vontade. Não. Aqui é um lugar que a gente está adorando ao Senhor, celebra, canta, agradece a Deus pelos aniversariantes, ora pelas crianças, e come, tem café e volta e tudo. Mas a gente lembra também, tem vidas perdidas, tem gente longe do Senhor, tem gente que está vivendo a caminho desse inferno, amaldiçoada. E o que Paulo fala a partir daquilo que ele fala para o seu próprio povo, que estão a ponto de serem lançados nas trevas para sempre? Não é interessante que Paulo não fala nem com raiva, nem com pouco caso, nem com... Ele diz que isso tudo tem uma angústia no seu coração, um peso. E é por isso que, no terceiro ponto, Paulo quer provar, mostrar que há uma autenticidade nessa angústia que ele carrega. Versículo 1, digo a verdade em Cristo.
que eu estou falando aqui de angústia, eu não estou mentindo. Minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Olha, não sou eu que estou falando que o Espírito Santo de Deus testemunha isso que há no meu coração. Porque no versículo 2 ele continua dizendo: sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está pregando a palavra. É uma palavra dura, mas ele está falando: acredite em mim. Ei, acredite no que eu estou falando. É Paulo falando aqui. E eu tenho dor no meu coração, é verdadeira, não é pouco caso não. Tem lágrima real que eu derramo diante do Senhor por vocês que estão perdidos. Há dor que é verdadeira e real. Só que a gente sabe que é possível fabricar lágrimas, a gente sabe que é possível ter só um discurso. Então Paulo está falando aqui, não é isso. Até porque Paulo foi duro com os judeus em outros textos. Romanos capítulo 2, versículo 24, ele citando os profetas, diz assim: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Olha Paulo aqui falando da culpa dos judeus. Então é pesado. Capítulo 3, versículo 9, Paulo diz assim: temos nós, judeus, alguma vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí ele vai falar ainda no versículo 6, que fica para a semana que vem, que ele vai falar que nem todo Israel é Israel. Aliás, Romanos 11, versículo 7, ele diz assim: o que Israel buscava, isso não alcançou, mas a eleição conseguiu, e os demais foram endurecidos. Mas ele está falando aqui, mas a angústia que eu tenho é real, gente, é para valer. É tudo que ele pode dizer aqui para eles, ele está tentando dizer nesses versículos. Eu realmente sofro por Israel, eu realmente acredito que Deus é soberano sobre quem é salvo e quem não é. E Paulo nos deu um exemplo logo a seguir no versículo 15, quando ele diz assim: terei misericórdia, Deus falando, de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Mas ele nos mostra como lamentar por aqueles que não recebem a tal misericórdia. Então cuidado, não é sobre o que você acha, o como você interpreta e como você conhece as coisas, é mais do que isso, é o que Deus fala na sua palavra. Mas há um fruto dessa angústia, e como eu quero terminar com vocês aqui, e deixando margem aí para a gente meditar nisso durante a semana, e Deus permitindo, domingo que vem, continuar essa pregação. Romanos 10, versículo 1, que já é o outro capítulo aqui da sequência, Paulo diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, dos judeus, do meu povo que está perdido, amaldiçoado, indo em direção ao inferno, a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Opa! Mas não está predestinado que alguns vão para o inferno e outros vão para não sei o quê? Não é responsabilidade humana fazer isso ou fazer aquilo. Onde Paulo fica nesse negócio? Irmãos, Paulo fica na maneira clara de que é como nós vamos viver o dia de hoje, o dia de amanhã. É olhando para o nosso passado e vendo, o Senhor já estava lá, não é mesmo? Me conduzindo, me guardando, me abençoando. Senhor, a tua salvação me alcançou quando eu era cego. Aliás, não era apenas cego, eu estava morto. Quando eu estava morto, o Senhor me alcançou. Sim, e você ouviu a voz de Deus te chamando, te tocando, te alcançando. Há um tanto de responsabilidade em você, mas em vez de você ficar preso nesse dilema, nesse paradoxo, nesse peso entre o que é a soberania de Deus, o que é o livre-arbítrio, o que é isso, o que é aquilo outro. Irmãos, pega essa angústia do teu coração por quem está perdido e ore por salvação. Quem disse que há algum texto bíblico que fala para você deixar nas mãos de Deus e está com o Senhor? O Senhor é que sabe. Se estiver salvo, é salvo. Se estiver eleito, é eleito. Faz do seu jeito, Senhor. Eu vou embora para a pizzaria, porque vamos comer e beber, porque amanhã pertence ao Senhor. Se tem alguém que é digno, ou que você ama, e que provoca dor no teu coração, porque está perdido sem Cristo,
Irmãos, não é para mandar um bilhete para a igreja orar pela salvação dele. É para você orar por essa pessoa. Essa dor está no teu coração. E a igreja, com misericórdia e graça, vai se juntar a você em oração. Mas não terceirize a oração. Não terceirize aquilo que é papel meu e seu de orarmos. Pela minha família, quem começa a orar sou eu. Pela Laura e pela Esther e pela D, quem tem que começar a orar é eu em casa. Não é eu mandar um bilhete para o culto de oração da igreja e eu nem apareço, mas eu mando pelo WhatsApp. Ora lá pela salvação lá dos meus cunhados e isso, e primos e tios e enfim, de quem que você está orando mesmo? Sim, a gente vai juntar em oração por misericórdia, mas o princípio disso, você é quem ora. Quem está na escola aqui, voltou a estudar? Você está na Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, faculdade, mas está vendo um monte de gente perdida no teu lado? Sim, a igreja se junta em oração, mas a dor de ver alguém caminhando sem Cristo é do seu coração já. É com você, você não terceiriza também por causa da idade, por causa do... É igreja, os nossos idosos, lógico que com as nossas crianças, pelo entendimento e o caminhar deles, por favor, né? Não precisa explicar muito sobre isso, mas onde é que você coloca esse filtro? A palavra de Deus diz o seguinte: a minha súplica a Deus em favor daqueles que estão perdidos, indo para o inferno sem Cristo, eu oro para que sejam salvos. Por que você parou de orar? A pergunta hoje é essa. Irmãos, é isso que eu vou, porque tem gente que está esperando que eu faça um apelo aqui. Porque vai que é hoje o dia de salvação, vai que é hoje mesmo. Dia de salvação no nosso meio, onde a gente ora, prega, anuncia, e que haja salvação, que é obra do Espírito Santo. Mas quem disse que é para você parar de orar? Quem disse essa mentira? Ou como essa mentira tomou lugar no teu coração? Irmãos, eu estou pregando para mim, tá? Não estou dando recado aqui para ninguém. A mensagem tem a ver comigo, é com o meu coração. Quem disse que é para parar de orar por salvação? Quem disse que é para seguir raciocínios bonitos de homens que se dizem de Deus e são eloquentes, e isso, aquilo, outro, tal. Quem disse? Quem disse que não há razão para orar por pecadores? Porque Deus é soberano para salvar. Já disse isso aqui, repito. Justamente, irmãos, o raciocínio tem uma quebra. Tem um negócio aqui que não para aí. Justamente porque Deus é soberano para salvar, é que eu vou orar por aqueles que são pecadores com esperança. Porque Ele é misericordioso e bom. Porque Ele me amou primeiro. Porque eu estava morto, cego e longe dos caminhos do Senhor, e esta salvação me alcançou. E eu não consigo quantificar, mesmo que eu testemunhe, é muito maior do que eu estou falando. O Senhor me abençoou nascendo numa família cristã evangélica. Eu tenho que aproveitar hoje que meu pai e minha mãe estão aqui. Louvado seja Deus, porque eu não nasci em outra casa. E eu escolhi? Não. O Senhor é que me deu vida. Alguém aqui, levanta a mão. Hoje a gente vai ter um culto bem prático. Se alguém escolheu a casa onde ia nascer, a família que ia nascer, levanta a mão e vem dar um testemunho aqui. E a gente tem um remedinho para te dar se você levantar a mão também, no final do culto. Ninguém vai levantar a mão porque é loucura. Irmãos, esse valor espiritual é a mesma coisa. Você acha que, enfim, vamos deixar para a semana que vem, para completar. Quem disse que Deus é soberano, você para de orar? É o contrário, porque Ele é soberano para salvar, eu vou orar com esperança. Porque Paulo orou pela salvação de seu povo, eu vou aprender com Paulo e também vou orar. Porque Cristo orou na cruz pela salvação deles, eu aprendo com Cristo a orar, até mesmo no momento da sua crucificação. Porque há tristeza e dor, angústia no meu coração, é porque eu vou orar. É porque, segundo Timóteo 2,25, Paulo ainda assim diz, na esperança de que Deus lhe conceda arrependimento. É nessa esperança que nós vamos orar hoje, e agora eu te convido para ficar em pé. E quem está online ouvindo esse áudio,
que você possa não apenas pausar, mas continuar orando de alguma maneira. Irmãos, por que nós vamos orar? Porque somos encorajados a crer na soberania de Deus sobre todas as coisas e crer que o Senhor é misericordioso e bom, porque nós temos visto a sua salvação no nosso meio. Irmãos, nós vamos orar por salvação. Inclusive, depois aqui, vamos cantar uma música breve, porque por causa do horário tudo, vamos terminar cantando, orando. O pastor Marco vai vir aqui encerrando e orando. Mas todo mundo aqui da banda, inclusive, todo mundo que está na parte técnica da igreja, todo mundo deveria estar agora com atenção para orar por salvação. Porque essa mensagem hoje guia nessa direção. Responsabilidade minha e tua em Cristo é orarmos. É continuarmos orando e perseverarmos em oração. Quem disse para o teu coração que era hora de parar de orar? Isso é uma mentira de Satanás. Isso é uma mentira do diabo. Continue a orar e crer. Sim, Deus é soberano. Sim, temos responsabilidade. E eu sou encorajado. Senhor, há uma angústia no meu coração. Eu apresento ao Senhor. Há dor no meu coração por causa de tanto sofrimento. Toda coisa que eu vejo, eu oro, eu clamo e invoco ao Senhor. Mas ore para que o Senhor conceda arrependimento àquele que está perdido e sem Jesus. Irmãos, ore na força do Senhor. Ore na força do Espírito Santo de Deus. Ore para que a tua casa seja salvo. E se você ainda está no nosso meio aqui, talvez você tenha cacuete evangélico, sabe até cantar as músicas que a gente canta, cumprimentar do jeito que a gente cumprimenta aqui, mas não nasceu de novo ainda. Que a salvação do Senhor te alcance, porque eu quero orar por você hoje, pela tua vida também. E em nome de Jesus, toda a igreja ora agora. Nós vamos orar. Que haja salvação no nosso meio, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação nas nossas famílias, que a misericórdia, a graça do Senhor continue a agir, hoje e sempre, porque Deus é soberano e misericordioso para nos ouvir. Pai querido, tua palavra pregada hoje, Senhor, é muito séria para cada um de nós. É muito sério esse tema, Pai. E aprendemos aqui, Senhor, a orar e clamar por quem está perdido, por quem está longe dos teus caminhos, longe da tua verdade. Talvez na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola. Senhor, há angústia, dor, lamento no nosso coração por ver gente perdida sem Deus, sem mudança na vida. E, Senhor, nós queremos colocar essa angústia, essa dor diante do Senhor e pedir, age com misericórdia e salva. Em nome de Jesus, salva, Senhor. Salva, Pai. Salva das pessoas que têm frequentado a nossa igreja aqui. Talvez hoje é o primeiro dia, talvez já tenham vindo aqui numa sequência de encontros. Talvez tenham vindo, Pai, tantas e tantas vezes, e hoje é dia de salvação. E cremos que essa obra é do Senhor. Que essa obra é a convicção do arrependimento, Pai. É uma obra que o Espírito Santo inicia. Ó Senhor, em vez de ficarmos presos com a doutrina, Pai, que ela é grande demais, desses princípios sobre a soberania do Senhor, sobre todas as coisas. E essa parte da salvação, e onde está a nossa responsabilidade nisso tudo, Senhor? Senhor, nós nos rendemos ao Senhor e clamamos, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. Continua a salvar, Pai. Continua a salvar aquele que está perdido hoje, aquele que é apresentado diante do Senhor. E Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos a clamar, ensina-nos a invocar o Teu nome nesta hora. E obrigado, Pai, porque hoje é dia de salvação aqui. Obrigado porque hoje é dia de salvação no meio da Tua igreja. Obrigado porque hoje é dia de salvação nos nossos lares. Hoje é dia de testemunharmos a Tua salvação. Assim nós oramos, assim nós cremos, no nome de Jesus. Amém.